Imagine ler um texto escrito há quase 2000 anos e perceber que o autor descreve doenças, sintomas e condições físicas com um nível de precisão que lembra a linguagem da medicina moderna. Agora imagine descobrir que o autor desses textos era de fato um médico treinado que viajou pelo mundo antigo observando pessoas, registrando acontecimentos e descrevendo detalhes com olhar clínico. Esse autor é Lucas, o escritor do terceiro evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos. Sejam bem-vindos, arquivistas. Este é o História e Eternidade, o seu portal para investigar os mistérios históricos, científicos e arqueológicos que ajudam a entender o mundo da Bíblia. Antes de continuarmos esta investigação, deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal, porque cada novo arquivista ajuda essa jornada histórica a alcançar ainda mais pessoas interessadas em descobrir o passado com profundidade. Lucas aparece poucas vezes diretamente nos textos bíblicos, mas uma pequena frase registrada pelo apóstolo Paulo revela algo extremamente importante sobre sua identidade. Em uma de suas cartas, Paulo se refere a ele como Lucas, o médico amado. Essa simples referência abriu caminho para uma das investigações mais fascinantes do estudo do Novo Testamento. Se Lucas era realmente médico, será que isso aparece de alguma forma em seus escritos? Durante séculos, estudiosos analisaram o vocabulário utilizado no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, e o que eles encontraram foi surpreendente. Os textos escritos por Lucas apresentam uma quantidade incomum de termos médicos que não aparecem com a mesma frequência nos outros evangelhos. Essas palavras não são apenas descrições genéricas de doenças ou ferimentos. Muitas delas correspondem exatamente ao vocabulário técnico utilizado na medicina grega da antiguidade. Para entender a importância disso, precisamos lembrar que a medicina no mundo greco-romano já possuía uma tradição científica significativa. Médicos eram treinados para observar sintomas com precisão, registrar detalhes e diferenciar tipos específicos de enfermidades. Essa tradição remonta à escola de Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental. Nos textos de Lucas, vemos essa mesma atenção aos detalhes clínicos. Quando ele descreve doenças, ele frequentemente utiliza termos mais específicos do que os outros autores do Novo Testamento. Um exemplo interessante aparece na descrição da cura de um homem que sofria de hidropisia. Hidropisia é um termo médico antigo usado para descrever o acúmulo anormal de líquidos no corpo. Esse tipo de diagnóstico não era uma descrição comum usada por escritores sem treinamento médico. Outro exemplo aparece na forma como Lucas descreve febres e enfermidades em diferentes passagens. Em vez de usar termos vagos, ele frequentemente distingue tipos diferentes de sintomas físicos. Essas escolhas linguísticas sugerem que o autor possuía familiaridade com a terminologia médica da época. Outro detalhe interessante aparece no modo como Lucas descreve ferimentos e processos de cura. Seus relatos costumam apresentar uma sequência lógica de observação, diagnóstico e recuperação. Esse padrão lembra muito a forma como médicos antigos registravam casos clínicos. Além disso, o estilo de escrita de Lucas também revela uma preocupação com organização e investigação histórica. Logo no início de seu evangelho, ele explica que decidiu investigar cuidadosamente os acontecimentos e registrar tudo de maneira ordenada. Essa declaração inicial mostra que Lucas não estava apenas repetindo histórias que ouviu de outras pessoas. Ele estava realizando uma investigação sistemática dos acontecimentos relacionados à vida de Jesus e ao início da igreja cristã. Esse método de pesquisa era comum entre autores historiadores da antiguidade. Lucas parece combinar duas habilidades raras em um único autor: a capacidade de investigação histórica e a observação clínica de um médico treinado. Essa combinação ajuda a explicar por que seus textos possuem tantos detalhes específicos. Por exemplo, em diversas passagens do livro de Atos, Lucas descreve viagens, rotas marítimas e acontecimentos políticos com impressionante precisão geográfica. Muitos desses detalhes foram confirmados posteriormente por descobertas arqueológicas e estudos históricos. Isso fortalece a ideia de que Lucas estava registrando acontecimentos reais, observados diretamente ou investigados com cuidado. Além disso, sua formação médica provavelmente influenciou a forma como ele observava o comportamento humano. Médicos são treinados para prestar atenção a pequenos detalhes que outras pessoas poderiam ignorar. Essa atenção minuciosa aparece repetidamente nos relatos de Lucas. Ele descreve emoções, reações físicas e situações com um grau de observação que lembra um relatório clínico. Alguns estudiosos chegaram a comparar certos trechos do Evangelho de Lucas
com textos médicos gregos da mesma época. Eles encontraram paralelos impressionantes no uso de vocabulário e na forma de estruturar descrições de doenças. Isso não prova apenas que Lucas era médico, também mostra que o autor do terceiro evangelho possuía uma formação intelectual sólida. Ele escrevia em um grego elegante, bem estruturado e tecnicamente preciso. Esse tipo de linguagem não era comum entre escritores sem educação formal no mundo antigo. Outro ponto importante é que Lucas parece ter acompanhado o apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias. Isso significa que ele estava presente em muitos dos acontecimentos descritos no livro de Atos, em vários trechos do texto. O autor muda a narrativa para a primeira pessoa do plural. De repente, o texto deixa de dizer "eles viajaram" e passa a dizer "nós viajamos". Esse detalhe sugere que Lucas estava presente durante aqueles eventos. Ele não estava apenas registrando histórias de segunda mão. Ele estava escrevendo como testemunha ocular de muitos acontecimentos. Essa característica transforma seus escritos em documentos históricos de grande valor. Quando combinamos sua formação médica com sua experiência de viagem e investigação, surge um retrato fascinante do autor. Lucas não era apenas um escritor religioso. Ele era um observador treinado que registrava eventos com precisão e cuidado. Essa combinação ajuda a explicar por que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são considerados por muitos historiadores como documentos extremamente detalhados do mundo do primeiro século. A medicina antiga, a história romana e a expansão do cristianismo se encontram nesses textos de maneira surpreendente. O médico Lucas não apenas escreveu sobre milagres e ensinamentos. Ele também registrou acontecimentos históricos, diagnósticos médicos e observações humanas com atenção quase científica. Isso transforma seus escritos em algo mais do que relatos espirituais. Eles se tornam janelas para entender o mundo real em que esses eventos aconteceram. E quanto mais pesquisadores analisam esses textos, mais percebem que Lucas escrevia como alguém acostumado a observar o mundo com um olhar clínico. Talvez seja exatamente por isso que seus relatos continuam intrigando estudiosos até hoje. Porque quando história, ciência e testemunho se encontram em um mesmo texto, o resultado pode ser extraordinário. Se você quer continuar investigando esses mistérios históricos e descobrir como a arqueologia, ciência e textos antigos se conectam, torne-se também um arquivista e siga o canal História e Eternidade. Esperamos que esta investigação tenha revelado um novo detalhe fascinante sobre o médico Lucas e o mundo do Novo Testamento. E lembre-se sempre de algo importante: a história não está enterrada no passado, ela continua apontando para a eternidade. Até o próximo capítulo. História e Eternidade.